E o papel do psicopedagogo é, então, em primeira instância, atuar junto ao processo ensino-aprendizagem, né? Existe um enquadramento da nossa prática, o pedagogo, o psicólogo, ele vai atuar com outras especificidades, ele vai caminhar ao lado, né, deste processo, mas o psicopedagogo é aquele que, com esse olhar treinado, vai conseguir perceber especificidades do processo ensino-aprendizagem e ali contribuir de alguma forma ou de algumas formas para que aquele processo de ensino-aprendizagem seja efetivo, para que nós sejamos de fato bons profissionais que atuam na área da educação e na área do desenvolvimento. Eu acho que essa é uma observação importante. Quando eu falo de processo de ensino-aprendizagem, eu não estou só falando de educação, mas eu estou falando de desenvolvimento humano também. Ultrapassa a história do conteúdo curricular, ultrapassa a história da aquisição de recursos linguísticos, recursos cognitivos relacionados a habilidades instrumentais, habilidades concretas, matemática, por exemplo. E aí eu vos convido a ter um olhar da aprendizagem, uma perspectiva de aprendizagem a partir de uma abordagem sistêmica. Quando eu falo de abordagem sistêmica, eu não estou falando de constelação e dessas modas aí que usa sistêmica para tudo, de coaching, não sei das coisas. Não é isso. Quando eu falo de sistêmica, eu estou falando daquela questão que considera todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A criança com TEA ou sem TEA, com transtorno de aprendizagem ou sem transtorno de aprendizagem, ela se desenvolve ao longo de uma história de vida e desenvolvimento, e não apenas de um episódio. E é essa grande situação que nós precisamos ter em mente. Minha gente, na psicologia eu falo muito para o pessoal o quê? O pessoal vive tentando buscar um evento traumático, um episódio que seja aquele episódio que mudou a vida de alguém para pior ou para melhor. Ele tem essa dificuldade de aprendizagem, que quando ele estava na barriga da mãe. Ele tem essa dificuldade de socialização, que quando ele foi um dia na pré-escola. Minha gente, tudo isso pode sim ser disparador. Mas o que produz um problema de comportamento, o que produz um problema de aprendizagem, o que acarreta prejuízos no desenvolvimento, inclusive no neurodesenvolvimento, não é um episódio, mas é a repetição, é uma série de situações, é a constância disso num tempo. Mas pensa, por exemplo, uma criança com problema de comportamento ou com problema atencional, que ainda não chega a ser um TDAH, mas um problema realmente de foco, uma criança hiperagitada. Isso foi construído ao longo de 2, 3, 4, 6 anos, 7 anos, que talvez é a série que alguns aqui atuam. Não é um dia de aula, não é uma intervenção, não é uma consulta com um psicólogo, com um psicopedagogo que vai mudar isso. Vai começar a mudar, mas é uma coisa construída ao longo do tempo, exige uma intervenção bem feita, específica, acurada, um passo de cada vez. Por isso, corram de qualquer que seja o profissional que prometa para vocês uma solução mágica. Por isso, corra de profissional que vai falar assim: olha, com uma reprogramação de DNA quântica, né, os coaching quânticos do desenvolvimento da aprendizagem, com uma sessão de constelação não sei das quantas, com um método novo e revolucionário. Minha gente, é produzido, e digo até mais, algo que foi produzido e que é mantido não apenas pela escola. Todo esse entorno, a família principalmente, mas todo esse entorno influencia a vida, o desenvolvimento e o processo de ensino-aprendizagem daquela criança. Criança com fome não aprende, a gente viu isso. Então, até a gente sabe disso, a gente vê na prática. Crianças de família, principalmente quem trabalha em periferias, crianças que vão para a escola e que a principal refeição do dia é a merenda escolar. A gente viu na pandemia uma série de situações de crianças expostas a mais de situações de violência, de negligência, de miséria, e os impactos disso. Então, não é só o ficar fora da escola e ter aula remotamente. São todas as situações que ocorreram, os lutos, as perdas financeiras,
Enfim, é claro que a gente pode intervir, tem que fazer o nosso melhor, mas é um passo de cada vez. Se a gente não entende isso, que não depende só de nós, mas que depende de nós também, ou a gente se cobra muito, ou a gente lava as mãos. A ideia desse encontro é a gente perceber que dá para eu avaliar bem. E nas variáveis que eu consigo intervir, eu dar o meu melhor, eu fazer o meu máximo, mas que isso também não é sozinho. Quando eu falo de planejamento psicopedagógico, eu estou pensando também em que atores eu vou chamar para participar.